Ana Teresa Pereira, ela é uma escritora portuguesa bastante misteriosa, ela é quase uma Helena Ferrante da terrinha. Ela tem mais de 30 livros publicados, mas ela não dá entrevistas, a não ser por e-mail, ela não participa de eventos literários, ela não aparece em eventos públicos. As suas poucas fotos que tem nos livros que são publicados por ela, elas são fotos de quando ela era jovem, e todas elas estão num clima meio preto e branco, meio noir, meio hollywoodiano. Não tem nenhuma foto mais atual. E às vezes ela não tá nem olhando pra câmera, como se ela tivesse sido flagrada naquela foto, sabe? E ela já tem alguns prêmios ganhos pelas suas obras, e essa aqui, que é o Karen, ele ganhou o Prêmio Oceanos de 2017. O Prêmio Oceanos, que é o maior prêmio de literatura em língua portuguesa que existe. E esse aqui é o único livro dela que está publicado aqui no Brasil, pela editora Todavia. Antes da gente conversar então um pouquinho sobre o Karen, vamos experimentar o nosso drink de hoje. O nome do nosso drink belíssimo é Cascade, que é cascata, né? E como a gente pode ver pela capa do livro, esse nome já tem alguma coisa de importante, alguma relação bem importante com o enredo. Vamos provar. Nossa, delícia! Muito gostoso. Não tem como ser ruim, né? Os ingredientes são todos uma delicinha. Então ele é um drink à base de vodka. Ele vai licor de framboesa, mas como eu não tenho licor de framboesa, não encontrei pra comprar também, eu usei xarope de framboesa mesmo. Tem um pouquinho de baunilha e limão siciliano. Então a gente sente bem, tem framboesas frescas também. Então a gente sente bem o doce da framboesa, o sabor da framboesa, mas ela também não é uma fruta muito docinha, né? Ela tem um quê de cítrico e bastante cítrico do limão. É muito gostosinho, bem docinho. Como eu usei xarope também, usei licor, ele ficou com um teor alcoólico mais baixo. Mas eu super curti. Uma delícia. Dá pra sentir bem a baunilha também lá no finzinho. Bom, então vamos lá. Karen é o nome da nossa protagonista e ela também é a narradora dessa história. E ela é tão ou mais misteriosa do que a autora desse livro. Então um dia ela acorda num quarto, porém é um quarto um pouquinho esquisito. O quarto não era estranho, mas distante, como um quarto onde houvesse dormido quando era criança e tivesse esquecido entretanto. Então ela percebe que o seu cabelo, ele não tem o cheiro habitual de ervas, mas está com um cheiro meio floral. As roupas que ela está usando, elas servem perfeitamente, mas ela não lembra de ter essas roupas, esse pijama. O perfume que ela está usando também não é o cheiro que ela usualmente costuma usar. Aí quando ela olha para o lado assim, na cômoda ao lado da cama, ela vê a foto de um homem que ela não conhece, ela não lembra daquela pessoa. E pasmem, ela vê a foto dela mesma. Ela mesma numa foto, usando roupas que ela não lembra e num lugar onde ela também nunca lembra de ter ido. E aí entra no quarto, então, um homem que é exatamente o homem que está naquela foto. E ele diz, bom dia, Karen. E aí que ela fica sabendo que ela supostamente se chama Karen. Então ele começa a falar que o tornozelo dela, que ela percebe que tá um pouquinho incômodo, tá um pouquinho dolorido, que logo ele ia sarar em algumas semanas, que os seus arranhões também iam melhorar, e que ele sabe que ela estava confusa, e que o médico falou que isso era normal, que logo as memórias dela iam voltando, e o médico falou que ia ficar tudo bem. E aí ela começa a ficar numa postura defensiva, assim, a gente consegue ver isso no monólogo interior dela, que é a narração dessa história, né? Ela não quer transparecer que ela não se lembra das coisas, porém ela tá em choque e ela tá com bastante medo também do que significa você acordar num lugar estranho onde as pessoas estão te falando coisas que não condizem com o que você acreditava. Ela tá bastante angustiada com essa situação. Alan, que é o nome desse homem, ele fala que a Karen tentou atravessar uma cascata. Então ela tentou ir para a parte de trás de uma cascata, que é o nome do nosso drink. Acabou escorregando e se machucando e bateu a cabeça e torceu o tornozelo. Foi tudo isso que aconteceu. Ele a tinha resgatado e a trouxe de volta para casa. Porque sim, aquela era a casa dos dois, porque eles eram casados. E nessa casa, além do Alan e da Karen, também mora uma governanta que se chama Emily, uma moça que faz a faxina alguns dias da semana e eles também têm um cachorro. E nas páginas que vão seguindo esse romance, a Karen vai nos contando como todo mundo trata ela como se ela sempre estivesse lá, como se ela realmente fosse uma moradora de lá de muito tempo. As roupas do armário lhe servem perfeitamente, ela está nas fotos, as pessoas falam dela sobre o passado dela e sobre como ela conheceu o Alan, como eles se casaram, tudo isso.
mas algumas coisas, elas parecem não se encaixar perfeitamente. Então é como se fosse aquela peça de quebra-cabeça que você tem que dar uma forçada para encaixar, e assim ele parece que tá ali, mas não tá muito bem. Então, por exemplo, o cachorro, a primeira vez que ela encontra o cachorro rosna para ela, que ela acha estranho se ele conhecesse ela, ele não teria feito isso. A Emily, que é a governanta, ela sempre fala da Karen em terceira pessoa, mesmo quando ela tá falando diretamente com a Karen. Tipo, a Karen gosta muito de fazer esse tipo de coisa. É muito esquisito, é um pouco sombrio. E o pior de tudo é que a Karen, ela tem memórias extremamente ricas e complexas sobre um passado dela que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão comentando com ela que ela viveu. Então ela tem certeza que ela mora num apartamento pequeno com um gato, que ela é pintora, que ela tá sempre cheirando tinta e cheirando ervas, que as mãos dela são calejadas pelos trabalhos manuais que ela faz. Ela não é aquela pessoa de mãos aveludadas, que mora num casarão gigantesco, que usa aquelas roupas finas e elegantes e que está naquelas fotos que ela não sabe nem de onde vieram, onde foram tirados. Então, assim, lá no comecinho, quando ela tá tentando entender o que aconteceu, né, por que ela tá com dor, o que o Alan tá falando pra ela e o Alan, eles têm esse seguinte diálogo, muito interessante. Escorreguei ao atravessar a cascata, suponho que foi quando voltavas. O que há atrás da cascata? Nada. Uma plataforma de rocha coberta de plantas. Deve ser bonito olhar através da cascata. És a única a sabê-lo, ninguém mais fez essa loucura. Como Alice, do outro lado do espelho. Alice caiu num buraco. Mordi o lábio inferior. E ninguém mais a viu. Então, tem muito essa relação dessa história de Alice mesmo. Parece que ela atravessou para um outro mundo. Ela foi para além do espelho, né? Onde tudo é inverso, onde ela não está se reconhecendo. E esse mistério, vocês podem ver que é um romance super curtinho, ele tem 100 páginas, uma novela, mas esse mistério é muito bem desenvolvido. A gente vai adquirindo mais pistas sobre essa vida de agora, né, que a Karen tá vivendo. A trama vai se desenvolvendo e ela tem todo esse ar meio investigativo, meio policial, uma coisa meio assombrada, não de sobrenatural, mas algo está errado, tem um clima esquisito acontecendo naquela casa. Esse livro me lembrou muito A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Inclusive, o Henry James é um autor que eles citam nesse livro, se eu não me engano, umas 2 vezes, com outros trabalhos que ele teve. E eu acho que é o mesmo clima. É um clima de algo estranho está acontecendo, mas ninguém consegue botar o dedo exatamente no que é. É um clima esquisito que tá havendo. É um mistério, mas não é um mistério de correria e de altos acontecimentos. É um mistério muito mais sutil, um mistério muito mais introspectivo. Ele se passa muito mais na cabeça da nossa protagonista do que de fato em cenas de ação e tudo isso. Olha, eu recomendo fortemente esse livro. Inclusive, o primeiro capítulo, ele conversa diretamente com o outro capítulo, então eles são quase como cíclicos, eles são enovelados. Eles deixam esse mistério muito mais interessante, muito mais saboroso. Vale muito a pena ler. E eu quero que muita gente leia, porque eu preciso discutir as minhas teorias com outras pessoas. Eu não aguento mais guardá-las só pra mim. Eu preciso que meus amigos leiam esse livro. Então, por favor, se você leu, dá uma comentadinha aqui. Vamos conversar sobre isso. Eu preciso de mais opiniões. Tá bom, gente? Então é isso. Essa foi a nossa resenha de hoje. E agora eu vou tomar o nosso drink Cascade, que é uma delicinha. Essa receita vocês vão encontrar amanhã no Instagram Drinks e Livros, tá bom? Já passa lá pra conhecer. E antes de ir embora, por favor, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. E até a próxima. Saúde! Tchau, tchau!